Sim. Podemos começar? Sim. Doutor Viana, boa tarde. Eu vou, então, iniciar a transmissão, tudo bem? Tá, quando iniciar, você dá um sinal para eu saudar as pessoas, tá bom? Perfeito. Me dá um minuto, por favor. Tá. Vou ligar a luz agora, vai começar. Tá ótimo. Estamos ao vivo, doutor Viana? Sim. Doutor Viana, boa tarde. Eu vou, então, iniciar a transmissão, tudo bem? Tá, quando iniciar, você dá um sinal para eu saudar as pessoas, tá bom? Perfeito. Me dá um minuto, por favor. Tá. Vou ligar a luz agora, vai começar. Tá ótimo. Sugiro, quem não for falar agora, mutar o som, para deixar o som mutado. E quando for falar, ficar atento para desmutar, né? Doutor Viana, estamos ao vivo, doutor Viana. Boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui com todos que vieram nos assistir, conosco compartilhar desta tarde com uma discussão jurídica importantíssima. Obrigado pela presença de todos que estão nos ouvindo, mas, sobretudo, muito obrigado aos colegas professores e professoras, advogados e advogadas que estão conosco nessa oportunidade tão significativa para tratarmos deste tema. Obrigado, professor Edivaldo Brito, obrigado, Rodolfo Pamplona, obrigado, Pablo Stolze, obrigado, Fernanda Barreto, obrigado, Tiana Camardelli, obrigado, meu queríssimo professor e sempre presidente da PEB, Roberto Figueiredo, obrigado, Tarcísio Cretes, que está aqui conosco, do Paraná. É uma honra ter tido esta oportunidade de estar com vocês todos para essa discussão. Como todos sabemos, o Congresso Nacional, atendendo a uma solicitação do ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, acolheu um anteprojeto e aprovou no Senado Federal um regime jurídico especial para o direito privado, tratando de inúmeros temas através de um projeto de lei já aprovado no Senado, remetido para a Câmara. Um projeto de lei que pretende uma regulamentação específica e especial para temas de direito privado neste momento de pandemia. Serão muitos os temas, desde prescrição, família e sucessões, passando por locação, contratos, consumidor, pessoas jurídicas, são muitos os temas. Nós, então, estamos aqui hoje para ouvir alguns dos maiores especialistas nas matérias, para que possamos refletir sobre aquilo que há de melhor e o que não há de tão bom nesse projeto de lei. Vamos seguir uma ordem pré-determinada, com a fixação de 10 minutos para cada um dos expositores, e, ao final, responderemos às perguntas. À medida que os expositores forem concluindo, aqueles que estão nos ouvindo podem encaminhar perguntas que serão a eles dirigidas pelo nosso pessoal de apoio do Conselho Federal e pelo nosso co-coordenador que está comigo organizando esse webinar, que é o professor Roberto Figueiredo. Eu estou hoje com um problema técnico aqui em casa, o computador ou a internet não está funcionando direito, eu estou apenas trabalhando com o meu celular e está funcionando muito bem. Então, muito boa tarde a todos. Nós vamos começar com essa figura tão emblemática do direito na Bahia e no Brasil. Foi meu professor na graduação de Direito na Faculdade Federal da Bahia, e foi meu professor na pós-graduação, esse homem que eu tenho a maior admiração pessoal, o professor Edivaldo Brito. A palavra está com Vossa Excelência. Meu caro Luiz, eu cumprimento a todos os nossos colegas que estão nessa conversão que estamos realizando por seu intermédio. E lhe agradeço a oportunidade e vamos logo ao tema por causa do tempo. Veja, a minha posição é extremamente contrária a este projeto. Ele está hoje, no dia de hoje, já com a marca da urgência urgentíssima na Câmara dos Deputados, certo? Vai ser votado esta semana, não está na pauta de hoje, mas vai ser votado. E é bom que lembremos que é um projeto que teve lá no Senado 88 emendas. Eles têm lá um sistema de aferição de como é que a sociedade recebe esses temas, e foram apenas aprovados por 346, mas olha o número,
788 manifestações contrárias ao projeto. Deve ser alguém que está raciocinando comigo. Veja, a nossa justificativa, dada pelo senador Antônio Anastasia, que é quem levou o projeto até o Congresso, diz: é preciso agora conter os excessos em nome da ocorrência do caso fortuito e da força maior, mas também permitir que segmentos vulneráveis, como os locatários urbanos, não sofram restrições ao direito de moradia. E a senadora Simone, que foi relatora, invoca, e parece que ele também, a lei Fayot, de janeiro de 1918, com as seguintes palavras: por conta do colapso econômico decorrente da Primeira Guerra, a França editou a famosa Lei Fayot para tratar de revisão de contratos. Cuidava-se de uma lei transitória destinada a regular situações muito semelhantes às que agora nos obrigam, etc, etc. Em primeiro lugar, com todo respeito à sua excelência, não são semelhantes às situações. E lá na frente, ela conclui dizendo que a proposição é interessante porque prestigia as relações de direito privado e ela é incensurável porque permite deliberações virtuais, porque autoriza a suspensão ou admite de prazos, porque reconhece o ambiente excepcional causado à economia e porque distingue as relações que são regidas, os casos que são regidos pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor. Com toda a licença, vamos ao primeiro assunto. Eu tive o cuidado de rever, aqui está a Lei Fayot. Entendeu? É de uma quarta-feira, a publicação, portanto, no Diário Oficial Francês, uma quarta-feira, 23 de janeiro de 1918. E logo aqui, na ementa, diz: lei relativa às compras, né, e as compras a entregar, marché à livrer, e outros contratos comerciais. E aí fala, sim, de resilição, etc, etc, mas em relação somente a essa circunstância. Ora, o direito que está, o projeto que está sob comento aqui é um horror. Eu não sei quem vai falar sobre esse artigo 6º, mas parece que a professora, eu bem que gostaria de aprender como é que esse artigo 6º deve ser interpretado, as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus, nas execuções de contratos, incluídas as previstas no artigo 393 do Código Civil, não terão efeitos jurídicos retroativos. Eu, sinceramente, não entendi o que significa isso, mas retomo dizendo que, na realidade, a Lei Fayot tinha um objetivo. Ela, além daqueles dois simples pontos em que tocou, ela tinha um objetivo que era flexionar a lei, a regra da pacta sunt servanda, que era o que estava ali inspirando a todos, inclusive ao nosso querido Clóvis Bevilacqua, que no artigo 928 do Código 16 dizia também uma redação infeliz assim: a obrigação opera entre as partes e entre seus herdeiros se ela não for personalíssima. Ensinei 23 anos de Direito Civil na Universidade Presbiteriana Mackenzie. 23 anos. E muitos desses anos somente obrigações. Eu me virava para poder dizer ao aluno que diabo era o que está aqui nessa expressão. Mas eu traduzia para eles: é a pacta sunt servanda. Como foi assim? Foi exatamente uma construção pretoriana que resolveu nossos problemas. Aqui se empregou a cláusula rebus sic stantibus, tomou-se emprestada a teoria da imprevisão da formulação francesa, tomou-se depois emprestada a onerosidade excessiva das formulações alemães, e vínhamos com os juízes aplicando essas coisas até que o Código Civil, na redação de 2002, trouxe, como todos nós sabemos, o artigo 317, que eu fiz a atualização da obra de Orlando Gomes, e tive só o trabalho de transpor
dos trabalhos dele, de outros livros, para contratos, esse artigo 317. Veja que ele diz que motivos imprevisíveis, não é, que sobrevierem e derem uma desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e tal, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte. O artigo 478 novamente invoca o juiz. Esse código, no texto de 2002, é o dono do juiz e o juiz é o dono do código. Contratos de execução continuada ou diferida, 478, se na hora da execução houver acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, agora aqui, extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Então, o texto 2002 é pacífico. O meu temor, e eu queria que os colegas me ajudassem, é que essa lei de regime jurídico emergencial venha piorar a situação, no sentido de criar dificuldades e problemas onde eles não existem. Porque vários são os aspectos negativos, e como o meu tempo está a ferir, eu quero lembrar um detalhe. Veja, hoje essa lei não dá uma palavra sobre a composição dos conflitos. As regras que ela traz são simplesmente para alterar um ou outro, três dispositivos do Código de Processo Civil. Há eminentes nomes do processo civil, entre eles meu aluno querido Fred Didier, meu colega de 2 academias de letras, e eles não devem ter consultado, porque no momento da autocomposição, em que nós estamos cuidando desse assunto, que o próprio Congresso vota há poucos dias uma lei de transação para o direito tributário, não se traz nada. Disse, não, mas só está preocupado com o direito privado. Aí foi ruim. O direito público, especialmente o direito tributário, tem horrores, e que esses horrores vão ser agora, nessa hora de pandemia, vão ser novamente transformados no terror para as pessoas. Suspensão deveria ter dos títulos, dos protestos de títulos. E até agora inventaram o protesto de títulos, considerando a certidão dívida como um título de crédito, e transformando a categoria do protesto numa coisa lamentável, e ninguém está dando uma palavra sobre esse assunto. Suspensão dos consecutários, meu caro Luiz Viana, do inadimplemento. O texto 2002 traz uma teoria do inadimplemento, linda teoria do inadimplemento. O texto 2002 faz uma distinção muito bonita entre responsabilidade civil e teoria do inadimplemento. Absorve Josserran na ideia da unidade da responsabilidade civil. Tudo isso está no Código, no texto 2002. Aqui vai se deixar tudo isso à vontade. E eu encerro, porque vai ter certamente algum diálogo, eu encerro lembrando uma coisa. Novamente exibo este nosso Código dos Países Baixos. Lá tem um dispositivo, esse foi o último código que eu li, dos que foram elaborados, Luiz, porque quando eu fiz concurso para professor titular na USP, eu tinha que estar mexendo com essas coisas todas, até porque eu não sou homem de direito privado, sou homem de direito público. Mas ele diz assim, os recursos a busca a um procedimento judicial é considerado nos Países Baixos como uma etapa última. E diz, se não provar que já tentou uma conciliação, não ingressa em juízo. Ora, neste momento em que nós estamos fazendo um regime emergencial, regime jurídico emergencial e transitório, não é para ficar, então seria muito melhor que se fizessem regras que resolvessem esses pequenos problemas, e agora isso é o mesmo, como acontece num projeto de lei que eu apresentei aqui na Câmara de Vereadores há poucos dias, para impedir que o município
onere a vida das pessoas que estão na rua, Luiz. Porque se você tem o ITIV, você não tem problema, só vai pagar se você fizer uma operação. Se você tem o ISS, de qualquer maneira, se não for de fato gerador anterior para pagar na frente, você só vai ter problemas se prestar serviço. Mas o IPTU não é um tributo que tenha nenhuma relação econômica, porque mesmo quando é um supermercado, ele precisa, portanto, agora de ser modulado para poder pagar. O pobre que está na rua, que não tem o que comer, que não tem, vai para a fila dos R$600 da Caixa Econômica, vai ter que pagar IPTU. Então, essas coisas é que nós precisamos agora no Brasil fazer esse regime também. Eram as considerações assim, que eu fiz bem rápidas, mas se tiver diálogo e debate, eu estaria à disposição. Eu estou sem som. O áudio, por favor. O Agora? áudio. Agora? Ok, desculpe. Professor, muito obrigado. Fiquei entusiasmado ouvindo a sua exposição aprofundada, citando tanto o Código Civil anterior, 1917, quanto o Código Civil atual, com os artigos 317 e 478, e ainda vem brindando com aí o facsímile, né, da Lei Fayot e do Código Civil dos Países Baixos. Depois queria que o senhor tirasse uma foto, mandasse para mim. Eu quero ver se eu consigo publicar aqui no YouTube para todos que queiram fazer essa investigação. Muito obrigado, achei extraordinário. Passo agora a palavra ao professor, doutrinador, juiz do trabalho, Rodolfo Pamplona, para falar sobre os aspectos ligados às locações, que essa lei e fazer assim uma observação da alegria, Pamplona, de estar aqui com você, me honrando com aceitando esse convite, com essa discussão tão proveitosa para todos nós. A palavra, Rodolfo Pamplona. Meu presidente Luiz Viana, atual vice-presidente da OAB Nacional, que preside os trabalhos. Está todo mundo me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Ótimo, beleza. Então, quero fazer a saudação a todos os colegas aqui presentes nesse seminário, registrando a minha enorme satisfação de, na condição de professor de Direito Civil, mas também de presidente da Academia de Letras Jurídicas, que apoia o evento, estar aqui junto com o meu eterno professor Edivaldo Brito, nosso confrade e também um dos decanos lá da nossa academia, do meu irmão Pablo Stouza Galiano, um dos maiores talentos do direito civil brasileiro, a minha querida irmã Fernanda Barreto, ao meu parceiro maravilhoso Roberto Figueiredo, grande figura, a doutora Tiana também, e ao doutor Tarcísio, né? Estamos aqui com um time de escola para poder conversar com todos aqui, né? Esqueci de alguém? Não, eu falei todo mundo, né? Só para confirmar. Quero pedir depois ao pessoal da técnica que faça a projeção de todos juntos para que a gente possa também tirar uma foto, porque está um lado muito bonito. Vou começar meus 10 minutos aqui agora, estou botando o cronômetro a dizer. Meus amigos, é uma honra discutir os rumos do direito privado nesse webinar. E, para mim, eu tenho aqui, fazendo sempre a reverência, a homenagem, o respeito, a admiração, a hashtag sou fã de professor Edivaldo Brito, dizer que tem um posicionamento um pouquinho diferenciado. Eu acho que, na verdade, nós precisamos, sim, para a segurança das relações jurídicas, ter uma disciplina normativa legal e pessoal que possa trazer algum tipo de alento e, nesse ponto, também seguindo as experiências estrangeiras que temos visto, né, trazer alguma disciplina para as relações jurídicas. Né? Eu tive a honra de fazer quase uma maratona de lives, eu tenho aprendido muito, porque sou do grupo de risco, então estou no isolamento cardíaco e com problema respiratório, então estou na máxima de Gandhi, quem não vive para servir, não serve para viver. Então, tenho servido a comunidade através dessas lives. E várias discussões, notadamente com a professora Karina Fritz, que é uma das maiores especialistas do Brasil no direito alemão. Ela trouxe para mim também esse dado. Eu tive a oportunidade de trocar texto com ela também para
construir. E, na verdade, há uma preocupação, porque nós vivemos hoje, neste momento, algo absolutamente inédito para esta geração. Né? Se alguém com uma profecia apocalíptica em dezembro dissesse que nós íamos passar mais de um mês isolados em casa por causa de um vírus, as pessoas talvez não levassem a sério. E hoje, realmente, estamos vivendo isso, que é, na verdade, um aprendizado na crise para tentar sair disso de uma forma renovada, porque nós sairemos, obviamente, diferentes. Né? Não dá para dizer que a gente vai voltar ao normal, porque o normal não mais existe. Nós estamos construindo um novo normal depois desse período de pandemia. E aí a ideia do projeto 1179 para mim, e o seu sentido, é a materialização do mínimo de segurança jurídica para quem ainda não estava acostumado, né, com a aplicação efetivamente na prática, de maneira de conflitos de massa, né, com a aplicação da teoria da onerosidade excessiva, ou a ideia da teoria da imprevisão, da cláusula Rebus-Sic-Stantz. Sabemos que há diferenças do ponto de vista teórico sobre essa questão, mas a ideia dessa situação absolutamente inesperada que muda equações econômicas dos contratos. Mas aí, como eu sempre aprendo com o professor Nivaldo Brito, gosto sempre de refletir sobre as suas palavras, porque é o nosso mestre maior, mas é preciso pensar, professor, e eu digo isso com liberdade, não tenho longe e não sei se terei vida suficiente para alcançar o tanto tempo de magistério que Vossa Excelência tem, mas eu preciso dizer efetivamente que as pessoas precisam compreender a ideia da cláusula Rebus-Sic-Stantibus, a ideia da imprevisão, numa perspectiva pragmática. Por quê? E houve algo que o senhor falou em especial que tocou muito ao meu coração, porque é um posicionamento que eu tenho reiterado em todas as lives, em todos os momentos para discussão. É preciso entender que a ideia do projeto 1179 é trazer um respaldo normativo de construção de um direito para uma situação emergencial, explicando como fundamento a ideia da imprevisão. Porque o que acontece, e nós temos visto na prática, as pessoas têm achado que simplesmente invocar a teoria da previsão seria uma palavra mágica que iria resolver todos os problemas. E, na verdade, ela é apenas um fundamento para uma exortação à negociação. E, dentro desse ponto, eu não tenho a menor dúvida que a construção da contemporaneidade nesse momento de pandemia, nesse momento pandêmico, quase pandemônico, e quando sairmos dele, na verdade, de uma retomada. Na verdade, não digo retomada, porque isso nunca deixou de ocorrer, mas, na verdade, de um reconhecimento do protagonismo da classe da advocacia, em especial no campo da negociação. Nós vamos ter, na verdade, a ideia da lei a ser convertida desse projeto de lei e da própria construção teórica como a fundamentação para a rediscussão do contrato. E, por isso, um dos tópicos que eu acho que é interessantíssimo, eu vi críticas em algumas lives, em alguns debates que participei, ao fato de não trazer parâmetros objetivos de redução ou de algo do gênero, que isso seria o ideal. Eu acho que não tem que trazer mesmo. A norma tem que ser aberta o suficiente para que, dentro da arte da advocacia, da negociação, possamos discutir em cada situação concreta esse dado, justamente pelo temor dos abusos, porque teremos situações fáticas em que não há necessidade de fazer uma redução, porque não teria ocorrido o prejuízo financeiro, a mudança da equação econômica suficiente para atualizar, porque é só pensar na atividade de mercados, na atividade de instituições financeiras, na atividade de farmácias, na atividade de empresas de delivery. Então, a gente vai ter alguns aspectos em que essa adequação com uma negociação não permite uma solução preta por ter, mas sim que tem de ser discutida realmente e, sem sombra de dúvida, na atuação da advocacia. E isso vai servir, sem sombra de dúvida, para várias questões dentro da teoria dos contratos. O corte epistemológico desta exposição diz respeito especificamente à parte de locações urbanas. O projeto de lei 1179, apresentado pelo senador Anastasia, ele tem nesse tópico, quando cria o regime jurídico de emergencial e transitório das relações de direito privado, né, a menção no seu artigo 9º que não se considerar liminar para desocupação
do imóvel urbano nas ações de despejo, que refere ao artigo 59, para o primeiro inciso, elenca alguns incisos, até 30 de outubro de 2020, e o disposto no caput aplica-se apenas às ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020. E eu aplaudo a iniciativa. Por quê? Porque é óbvio, se o bordão, se o chavão deste momento fique em casa, não faz nenhum sentido imaginar que, numa situação de descumprimento, nós vamos pensar na hipótese extrema do despejo, ainda mais liminar. Então, é preciso compreender que é uma situação que não é aplaudir, não é garantir moratória ou aplaudir inadimplemento, mas não, na verdade, dizer que há meios coercitivos, há outros meios que possam ser invocados. Vale dizer que essa medida incluída na PL tem sido bastante debatida, né? Por quê? Porque a determinação foi nesse sentido. O PL substitutivo, e isso é importante, que eu quero cumprir o tempo, especificou quais os tipos de liminar previstas no artigo 59 da Lei de Locações que ainda permanecem vigentes no período da pandemia. E são 3. Na verdade, o término do prazo de locação para a temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até 30 dias após o vencimento do contrato, a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei, e 3, havendo a necessidade de produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário. Note que em todas prestigia-se situações em que não há um vilipêndio de um direito fundamental à habitação. Vale a pena dizer também que no PL original, no artigo 10, havia uma previsão polêmica de suspensão do pagamento de aluguéis quando o locatário residencial sofresse alteração econômica financeira decorrente de demissão, e olha meu lugar de praia como juiz de trabalho, normalmente também aqui, a redução de carga horária ou diminuição de remuneração. Esse artigo foi suprimido, acolhendo os argumentos discutidos, justamente porque o que a gente tem que entender é que, numa hipótese de desequilíbrio econômico, a pior coisa que se pode querer é que o Poder Judiciário unilateralmente diga qual é o parâmetro. A ideia de exortar, e isso foi muito lindo, eu me senti assim representado do senhor. Edivaldo Brito me representa. É sensacional. Justamente esse campo da mediação, da composição, é justamente esse, porque a gente precisa construir dentro de um sistema normativo justamente um locus adequado para a efetiva nomeação. Se o Código Civil 16, o Código Civil de 2002 é o Código dos Juízes e o CPC de 2015 é dos advogados, eu não tenho a menor dúvida que o regime emergencial é o da negociação. Cravado 10 minutos, eu agradeço a atenção. Obrigado, Pamplona. Vou aproveitar aqui para fazer uma correção inicial, né? Eu não fiz o agradecimento à Academia de Letras Jurídicas que você preside, muito obrigado. Nós estamos fazendo esse evento pelo Conselho Federal da OAB com o apoio da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, que o Dr. Pamplona preside de forma exuberante. Aproveitar para agradecer ao Colégio de Presidentes de IABs, e que o nosso querido Tarcísio está aqui representando, também nos está apoiando nesse evento. Eu já vou anotar aqui, viu, Pamplona? Já anotei aqui. Eu hoje, como meu computador quebrou, eu estou usando o celular aqui para esse webinar, eu já anotei aqui no papel, #sou fã do professor Edivaldo Brito, eu sou fã mesmo do professor Edivaldo Brito, e já vou botar aqui embaixo, viu, Pamplona? #sou fã do professor Rodolfo Pamplona. E como nós estamos nesse #sou fã, eu sou fã também do Pablo Stose, que vai falar agora, para os amigos que, por acaso, têm, assim, não conhecem o professor Pablo Stose, além de professor, de doutrinador, ao lado de Pamplona, com algumas das melhores obras de direito civil da contemporaneidade, curso de direito civil, manual de direito civil, enfim. O Pablo Stose é um grande doutrinador, é juiz de direito, e entre tantas qualidades que ele tem, ele demonstrou a sua aptidão para viver bem
casando com Carline, que é uma figura extraordinária. Satisfação de Carline trabalhar comigo, e Pablo Carline construir uma família linda. Então, uma alegria tê-lo aqui, meu amigo. Por favor, você está com a palavra para o tema que você quiser. Mas hoje... Meu amigo, eu dedico essas palavras a Deus. É uma honra imensa estar aqui, meu amigo querido Luiz Viana. Eu cumprimento o AB me dirigindo a você e pedindo permissão para me dirigir ao professor querido Edivaldo Brito. Eu sempre quis fazer homenagem ao professor Edivaldo Brito, contando a ele um detalhe da minha vida docente. Porque nos últimos anos eu tenho lecionado na universidade Teoria Geral do Direito Civil. E todo o semestre eu tenho um ritual, uma liturgia. Eu desço com os meus alunos de Teoria 1 e dou parte da minha aula aos pés da estátua de Orlando Gomes. Para que eles compreendam quem foi Orlando Gomes. Eu costumo dizer que é muito arriscado para mim dizer que, na minha opinião, foi o maior dos civilistas, para não gerar ciúme, mas, sem dúvida, foi o que mais influenciou a minha vida, a minha carreira. E eu vou começar fazendo referência ao professor Orlando Gomes. Por que, professor Edivaldo? Na última página do capítulo dele, dedicado à prescrição e decadência, da obra monumental Introdução ao Direito Civil, obra que, inclusive, eu costumo dizer, em que ele antecipou, profetizou a constitucionalização do direito civil, que muitos grandes autores mais tarde diriam e ensinariam com brilho, ele profetizava. Na última página do capítulo Prescrição e Decadência, professor Edivaldo, observe, o grande mestre, ele sai do estilo dele, porque ele elenca, ele aponta para o leitor, ele traz um rol de prazos de decadência diante da dificuldade que havia na época de se diferenciar prazo prescricional de prazo decadencial. Aquilo sempre me chamou a atenção, porque não era do estilo do professor entregar assim ao leitor. Ele ensinava o leitor a pescar, garimpar o ensinamento. Em verdade, isso é um reflexo de um aspecto que em nada menoscaba o brilho da produção dele. Em verdade, prescrição e decadência é uma temática muito difícil e complexa, nós sabemos disso, e que só foi bem compreendida com o desenvolvimento da teoria geral do processo. Porque foi só com a compreensão do direito de ação é que, efetivamente, os civilistas conseguiram compreender, efetivamente, que a prescrição ela não ataca o direito de ação, assim, num conceito geralmente concebido de se pedir ao Estado um provimento jurisdicional. Tanto isso é verdade que, muitos anos mais tarde, veio com Agnello Amorim Filho, aquele famoso texto dos critérios científicos, uma reflexão sobre prazos prescricionais e decadenciais. Então, essa parte final do capítulo do professor Orlando Gomes é uma indicação de que, naquela época, não havia ainda uma percepção geral dos civilistas em relação à prescrição, o que só ocorreria muitos anos mais tarde. E a sintomatologia disso é demonstrada por um comentário do professor Miguel Reale, que coordenou os trabalhos do Código de 2002, em que ele coloca que o codificador fez uma opção muito clara em se apontar cientificamente que prescrição é a perda, o prazo prescricional opera a perda não do direito de ação, mas da pretensão. Obviamente que meu tempo não permitiria desenvolver esse raciocínio. O fato é que o prazo prescricional, esse ponto eu tenho colocado em algumas lives, os advogados têm realmente demonstrado, Luiz, um interesse muito grande em ouvir isso. O prazo prescricional consumado, aquele prazo para você deduzir dentro dele a pretensão, o Anspruch do direito alemão, esse prazo, quando consumado, todos nós sabemos, é uma defesa do devedor. Então, quem quer que o prazo prescricional se consume logo, chegue logo ao fim, é o devedor, porque a prescrição é uma matéria de defesa. Muito bem. O grande problema, imagine um prazo que esteja em curso agora durante a pandemia. Um prazo prescricional para que o credor deduza uma pretensão em juízo. Tudo bem. Esse credor vai até um advogado. Eu aqui me dirijo aos advogados que estão nos assistindo. Se põe nessa situação. O credor vai até o advogado e demonstra que precisa ingressar em juízo, formular pretensão. O prazo prescricional para esse credor deduzir a pretensão em juízo está correndo.
Só que por conta da pandemia, do confinamento, dos decretos, da necessidade de estarmos em casa, muitos credores estão com concretas dificuldades em levantar documentos, até em consultar presencialmente o advogado, de maneira que existem prazos prescricionais em curso, quando, em verdade, muitos credores podem estar tendo dificuldades concretas para deduzir a pretensão em juízo. Muito bem. Observando isso, o PL 1179, no artigo 3º, estabelece a possibilidade de suspensão ou impedimento de prazo prescricional a partir da vigência da lei e até o dia 30 de outubro de 2020. Traduzindo, a lei ela traz uma janela de suspensão de prazo prescricional diante da situação da pandemia, que é uma situação concreta, porque é uma doença grave e séria, em que muitas pessoas... Professor Edivaldo, vou dar um exemplo com minha mãe. Minha mãe é uma pessoa idosa. Há 2 semanas ela me ligou, me descrevendo um problema com um banco, que foi resolvido, inclusive, graças ao bom Deus. Eu disse a ela, olha, consulta ouvidoria, etc. E minha mãe, professor Edivaldo, ela me narrou uma situação em que, supostamente, ela sofria um dano e ela precisaria levantar documentos para deduzir em juízo não uma pretensão, mas exercer um direito potestativo de reclamar à luz do Código de Defesa do Consumidor, artigo 26. Ou seja, ela estava diante de uma situação de prazo não de prescrição, que desafia a pretensão, mas de decadência. Ela também teria dificuldade em levantar documentos. Esse PL trabalha a ideia de se suspender prazo prescricional e também, em certos casos de decadência, dentro de uma janela, dada a dificuldade de o credor se movimentar, porque, afinal de contas, prescrição e decadência não é só um decurso do tempo, é um decurso aliado à inércia. Muito bem, problema prático agora, porque estou falando no canal legítimo do Conselho Federal da OAB. Você, meu amigo advogado, que me escuta agora, a lei não está em vigor ainda. Você está com uma situação concreta de um prazo prescricional do seu cliente, que é um credor, está em curso. Só que há uma dificuldade concreta em se deduzir a pretensão em juízo. Porque, por exemplo, ele precisa levantar documentação cartorária e há uma dificuldade nisso. Como fica hoje a situação do credor que tem uma pretensão, um direito já violado, e cujo prazo prescricional já está correndo contra ele? Como fica isso? Já encerrando. Eu elaborei um trabalho que não está publicado ainda, com um professor amigo nosso, Rodolfo conhece, Carlos Elias, consultor no Senado, trabalho, inclusive, que vai ser agregado na revisão das nossas obras com meu irmão Rodolfo Pamplona, em que a gente faz um raciocínio que é no seguinte sentido. Mesmo não estando ainda em vigor essa lei, fruto desse PL 1179, você que é advogado, seu cliente lhe procura, é um credor e muitas vezes é uma pessoa que tem um crédito que pode fazer diferença na vida dele, o prazo prescricional está em curso. Como você se movimenta agora? Porque não há uma lei suspendendo esse prazo. Nós defendemos a tese, estou registrando aqui no canal da OAB, juntamente com o professor Carlos Elias, eu entendo que há perfeito espaço para se defender a suspensão do prazo de prescrição de pretensões neste período da pandemia, a partir de agora, tá? Mesmo na ausência da lei. Porque há situação concreta em que o credor tem uma dificuldade concreta de deduzir a pretensão em juízo. Aí você fala, mas Pablo, há 2 problemas aí. Primeiro problema, a partir de quando nós poderíamos considerar que os prazos de prescrição estariam suspensos? Eu respondo objetivamente, professor Edivaldo. Portaria 188, reiterada pela portaria 454 do Ministério da Saúde. A portaria 188 do Ministério da Saúde estabeleceu, dia 3 de fevereiro, é o dia que foi reconhecida nacionalmente a emergência nacional derivada da pandemia do coronavírus. Então, se você é advogado, em minha visão acadêmica, você tem, em tese, espaço para defender em juízo a suspensão de um prazo de prescrição a partir do dia 3 de fevereiro de 2020. Estamos em casa. As pessoas não estão saindo, só aquelas que precisam e aquelas que não têm consciência do que está acontecendo. Agora, ou as que precisam sair,
Mas você que é advogado, o cliente foi a você, doutor, eu estou desesperado, eu tenho um crédito, prazo prescricional em curso. Não há lei ainda autorizando a suspensão do prazo. A data para a suspensão, em minha visão, portaria 188 do Ministério da Saúde, a data em que reconheceu a emergência nacional, foi 3 de fevereiro de 2020. Encerrando. Mas, professor, outro problema. Não há uma lei prevendo a suspensão do prazo? Não deveria haver uma lei? Eu respondo de forma muito pragmática aqui. Enunciado 229 da súmula do STJ. O STJ tem entendimento sumulado no sentido de que o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. Pergunto a todos, onde está na lei? Em lugar algum. Construção pretoriana. Então, em minha visão, diante da pandemia do coronavírus, em respeito aos advogados, aos credores, aos prazos prescricionais que estão em curso, em face de pessoas que não podem se movimentar, é perfeitamente defensável a suspensão, mesmo ainda ausente a lei. E o fundamento da ausência da lei, em minha visão, é afastado pela própria ideia trazida pela súmula, pela construção pretoriana condensada na súmula 229 do STJ. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutor Pablo. Doutor Luiz Viana vai falar agora com o Mute. Por favor, professor. Desculpa. Eu me esforcei, porque esse tema é complexo. Eu falei numa live minha 1 hora. Eu botei assim uma imensa capacidade de síntese. Professor Edivaldo, eu quis ir Eduardo Espínola, Carpenter, mas não pude, me perdoe, viu? E veja, eu fiquei caladinho, hein? Ô, Pablo, depois a gente tem que fazer uma provocação a Fred, porque ação, exceção e pretensão são termos do direito civil, do direito material, que foram importados lá para o processo. Mas o processo civil ganhou uma dimensão tão grande na contemporaneidade que a gente acaba esquecendo a origem e a fundamentação. Por isso, a prescrição atinge a pretensão, né? E atinge também a ação de direito material e a própria exceção. Mas aí é uma discussão enorme, nós vamos ter depois. No final, acho que vai ter tempo. Muito obrigado. Achei extraordinária a sua... Eu acredito que... Fernanda. É Fernanda agora, né? Mas Robertinho está de suplente de Luiz, quando o Luiz trava, fica no mudo. Eu quero aproveitar, Nanda, a oportunidade e dizer àqueles que estão nos ouvindo que as perguntas já começaram a chegar. Eu vou apenas ilustrar com 2 perguntas, para quem for falar, de repente, sobre o assunto, já tentar alinhar o discurso com algum nível aí de resposta. O nosso colega, o doutor Carlos Fernandes, fez assim, vou ler apenas 2 perguntas, fez a seguinte pergunta: prestigiar a autonomia privada nesse momento não seria dar espaço ao acometimento de abusos por parte do economicamente superior? O judiciário, nesse momento, não deve zelar pela isonomia? Então, aqui me parece que é uma pergunta que trata aí da revisão dos contratos ou da resolução e que está alinhada com a questão do abuso do poder econômico, da opressão em alguma relação contratual. E a segunda e última pergunta é da colega Daniele Marques, questionando se essa resolução do contrato terá necessariamente que ser judicial ou se essa resolução do contrato não precisaria ser necessariamente judicial. Então, eu estou apenas trazendo aqui para o nosso debate a participação de 2 colegas, o doutor Carlos Fernandes e a doutora Daniela Marques. Um abraço para os colegas, continuem participando no YouTube, né, doutor Luiz Viana? Clique no sinalzinho, no sininho para seguir o Conselho Federal da OAB, compartilhe esse vídeo, é assim que tem que ser dito quando estamos dentro de um YouTube, pelos meus poucos estudos aí de YouTube. E sem mais delongas, passar a palavra aí para minha amiga, Fernanda. Vocês estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Pronto, Fernanda, seja bem-vinda, muito obrigado. Fernanda é uma querida amiga, uma advogada, professora de escola e, para minha honra, conselheira da OAB, tem contribuído tanto para essa discussão.
Luiz travou de novo, acho que eu vou. Muito bem. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Bom início de noite a todas e todos. Estão me ouvindo bem? Começo saudando, né, todos meus amigos e minha amiga, a doutora Tiana, na pessoa do nosso comandante, professor Luiz Viana, uma das maiores inspirações da minha carreira, como jurista, como advogado e como pessoa, né, principalmente como pessoa. Luiz me ensina sempre muito. E professor Edivaldo Brito, que é mestre de todos nós, um dos maiores juristas do mundo, não do Brasil apenas, e é uma honra poder compartilhar um espaço, ainda que virtualmente, com o professor Edivaldo, que além de tudo é tio de uma das minhas grandes amigas, doutora Carla Paranhos, médica oncologista, amiga há mais de 20 anos, então eu sempre tenho muito prazer quando posso estar na presença dele. Pessoal, eu não preciso nem dizer da minha honra, de todos os outros colegas que compõem esse webinar, todos foram meus professores, ou no caso de Robertinho, meu colega, que não teve idade para ser meu professor, se bem que Pablo e Rodolfo também não tiveram tanto, né? Eles começaram muito novos. E eu queria dizer que esse webinar é uma oportunidade da gente trazer à baila, né, discussões muito prementes, muito urgentes, desse momento tão difícil que estamos atravessando, e seus reflexos no âmbito jurídico. Contudo, temos a consciência, acho que todos nós, de que é muito difícil falar enquanto a história acontece, né? Então, nós estamos vivenciando um momento historicamente muito peculiar, que, como bem ressaltou o professor Rodolfo Pamplona, não tínhamos atravessado nada parecido, ao menos na nossa geração até então, e é muito difícil a gente fazer prospecções, né, e reflexões mais sólidas no momento em que tudo ainda é movediço, né, tudo está o ambiente é muito tumultuado e as reflexões, obviamente, acompanham esse tumulto, não há como ser diferente, né, e o professor Paulo Lobo, né, que é um grande civilista das Alagoas, costuma dizer que a gente precisa ter muito cuidado nessa fase mesmo, para não querer se arvorar a condição de videntes, né, de um futuro que a gente não tem como prever. O que a gente pode afirmar com convicção, no campo daquilo que me foi dado discutir, é que a seara dos contratos é uma das searas mais abalada, tumultuada, em função da pandemia. Isso é indubitável. Os colegas que fizeram as perguntas, né, me deram um gancho muito interessante para começar, porque dentro de uma lógica de interpretação histórica e teleológica das normas, buscando compreender, né, nessa perspectiva, o regime emergencial transitório, no campo dos contratos, a gente pode afirmar que o que se percebe é que há um receio, há um temor muito grande dos contratualistas com a possibilidade de uma moratória generalizada e indefinida, né, do chamado efeito dominó do descumprimento dos contratos. Aquela coisa de que existe uma pandemia, há um momento emergencial declarado, então ninguém precisa mais cumprir os contratos tal qual os celebrou, porque ninguém tem condição, dentro de um período pandêmico, de honrar com aquilo que foi assumido da forma como foi assumido. E esse receio, é importante que a gente perceba, fazendo essa análise histórica e teleológica, que ele está muito mais acentuado agora por conta de uma circunstância. Em setembro de 2019, entrou em vigor a Lei da Liberdade Econômica. Essa lei foi fruto, né, de muito debate, de muita discussão e de uma luta muito grande de parcela da nossa doutrina, dos nossos júris consultos, né, mais abalizados, para tentar controlar, entre aspas, estou dizendo aqui, né, o panorama, sem emitir juízo de valor, para tentar controlar uma banalização, um excesso na invocação de princípios sociais, como função social e boa-fé objetiva, e o seu impacto na seara do inadimplemento contratual. Então, muito se disse no período pré-entrada em vigor, né, pré-publicação, entrada em vigor da Lei da Liberdade Econômica, que era necessário atuar de forma pontual e enérgica na seara dos contratos, porque os contratos estavam sendo muito fragilizados em função do excesso com relação à aplicação desses princípios. Então, a lei, ela nasce com esse intuito. Ela tenta, de fato, ela altera artigos muito importantes do Código Civil, como o artigo 113, como o artigo 422, né, o 421, e nesse panorama ela busca garantir um freio, né, um freio para se rearranjar uma análise dos contratos sob a lógica de um reforço à autonomia privada. Nesse sentido, a lei do regime emergencial, ela busca segurar um pouco, nesse primeiro momento, essa ideia de que a pandemia vai afetar de modo indistinto todas as relações contratuais.
E eu acho que, nesse sentido, ela é compreensível. Eu acho que a ideia de se fazer a lei é compreensível. Mas, assim como o professor Edivaldo Brito, eu tenho muitas ressalvas, né? Eu tenho muitas ressalvas e acho que é necessário que a gente analise o produto desse anseio com muita cautela. O mesmo artigo que o professor Edivaldo, só temos 2 artigos, né, na parte de resolução e de resilição e revisão da norma. O artigo 6º e o artigo 7º. O artigo 6º, conforme bem pontuou o professor Edivaldo, para mim, parece bastante confuso. As consequências decorrentes da pandemia do coronavírus nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no 393, não terão efeitos jurídicos retroativos. Professor Edivaldo, eu entendo que o legislador quis aí foi impedir que a alegação de pandemia seja invocada para questões contratuais anteriores à deflagração da pandemia. E, de fato, isso é uma coisa que nós já notamos que vem acontecendo. Alguns devedores vêm pontuando dificuldades de cumprir obrigações, inclusive vencidas previamente à pandemia, em função da instauração desse ambiente pandêmico. Então, eu entendo a preocupação, mas eu acho que o resultado não foi exatamente claro, né? E isso pode tumultuar ainda mais a aplicação dos artigos já existentes, que são aqueles com os quais o magistrado vai ter que trabalhar para resolver as questões de resilição e resolução e revisão contratual, basicamente. O artigo 7º também, professor Edivaldo, é alvo de intensa polêmica desde que o regime jurídico emergencial começou a ser discutido. Porque o artigo 7º, ele diz que não se consideram fatos imprevistos para fins exclusivos dos artigos 478, 479 e 480, o aumento da inflação, a variação cambial e a desvalorização ou substituição do padrão monetário. E o fato é que isso, gente, foi alvo de intenso debate no Brasil, sobretudo na década de 80, com a questão dos picos inflacionários. Muita gente alegou que a teoria da imprevisão, calcada na Lei Fayot e depois reconhecida expressamente no Código Civil, no artigo 478, mas que já vinha sendo trabalhada pela doutrina e por, eventualmente, decisões de pretórios, né, no nosso país, não poderia ser aplicada a esses casos de alta inflacionária, de variação cambial. Isso foi objeto de forte crítica desde lá. Então, você recuperar agora como um dado, que essas questões de variação cambial, essas questões de inflação não podem ser consideradas nesse âmbito, foi algo considerado bastante imaturo, digamos assim. Algo que parte da premissa de um consenso sobre esse tema, quando essa premissa não existe. Tá? O que é que eu considero importante? O professor Gustavo Tepedino, né, para mim, um dos maiores civilistas do Brasil, professor titular da UERJ, no Rio, ele disse para nós o seguinte: o direito civil é um direito dos mais luminosos no sentido da sua estabilidade histórica. Ele já foi testado e retestado há milênios. Ele nos fornece elementos mais do que o suficientes para trabalhar com esse período de crise. Ainda que essa crise, de fato, seja muito assustadora, ainda que ela nos coloque, né, em choque com o desconhecido, né, com o medo do futuro, o direito civil ele já traz muitos dispositivos. O que a gente precisa é trabalhar corretamente esses dispositivos. Então, por exemplo, o professor José Simão, grande civilista, professor da USP, faz a seguinte observação: muita gente tem falado em força maior, mas a força maior, o caso fortuito, que não temos aqui momento para distinguir, mas cujos efeitos práticos são os mesmos, né, eficácia idêntica, a força maior, ela não é adequada para a maior parte das hipóteses de possível suscitação de resolução contratual ou revisão contratual na pandemia. Por que não é? Porque a força maior, ela tem que ser conectada diretamente à impossibilidade de cumprimento da obrigação. Então, se eu, por exemplo, tenho um decréscimo da minha capacidade financeira que me impede de adimplir um pagamento tal qual o acordado anteriormente, eu não posso alegar força maior para isso. A força maior, ela é adequada para obrigações de fazer. Por exemplo, se eu tinha uma festa de casamento em que eu promoveria, né, como buffet, etc., dessa festa, e isso não vai poder ser cumprido, se eu sou um artista e teria um show marcado e eu não posso fazer esse show, aí o 393 é o artigo invocável. Aí a força maior faz sentido. Para todas as outras hipóteses que vêm sendo aventadas como força maior, não se trata, em verdade, de força maior. Se trataria de 478 do Código Civil, principalmente dentro da lógica da quebra da base objetiva do contrato. Mas, ainda assim, a quebra da base objetiva vai ocorrer fatalmente em todas as situações. Eu trago uma provocação a vocês. O jornal Valor Econômico, já na pandemia, 21 de março desse ano,
divulga uma reportagem informando que 85% das empresas com ações na Bolsa de Valores teriam condição de adimplir suas obrigações trabalhistas por, no mínimo, 12 meses. E as outras 15% por 6 meses. Então, haveria caixa suficiente, haveria reservas que possibilitariam fundos que essas empresas adimplissem suas obrigações trabalhistas de forma regular. Então, dizer que toda a relação jurídica existente tem a base objetiva alterada, toda a relação negocial tem a base objetiva alterada, é leviano, é generalista e é perigoso. A gente não pode agir dessa forma. Isso não significa que precisemos necessariamente de uma lei trazendo novos dispositivos para, na verdade, instrumentalizar o juiz, trabalhar com questões cujo Código Civil e leis específicas já trazem elementos suficientes. Então, eu entendo perfeitamente os anseios que originaram o regime jurídico transitório. Sei que as intenções são, em regra, boas, e entendo a preocupação com relação a todo o período antecedente a ela, essa ideia de reforçar a autonomia privada, num período de excesso, talvez, com relação à flexibilização de algumas questões, invocação de alguns princípios de forma não pormenorizada, mas acho que o resultado é questionável. Não sei se o resultado ele vai atingir os objetivos aos quais se propõe. Dito isso, acho que já esgotei o meu tempo, peço desculpas e encerro. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estou, que maravilha, viu? Que bom. Então, agradecer a você, Fernando, achei extraordinário. Não pude fazer uma saudação maior, porque eu congelei ali um pouco antes. E se eu congelar, Roberto, você entra a sua fala, Fernanda, para dizer que eu concordo plenamente. Acho que é bom que você tenha garantir regras, que as pessoas possam ter muita clareza, mas concordo plenamente que o sistema jurídico, sobretudo o direito privado, já tem instrumental normativo suficiente para tratar dessas questões. Mas eu, pessoalmente, não acho que o que abunda traz prejuízo. Se as regras vierem para... O problema é quando elas outras regras e quebrar o sistema. Depois de Fernanda, eu vou pedir a participação de Tiana Camardelli, que é uma querida amiga, advogada extraordinária, e agradecer por estar aqui conosco. Tiana, você tem a palavra para o tema dos... Boa noite, todos me ouvem? Luiz travou? Pronto. Tomara que ele esteja me ouvindo. Faltou na descrição dele dizer que eu sou suspeita, porque eu sou fã dele em todos os sentidos. Inclusive, só isso para me aceitar fazer live, que não é meu canal de comunicação preferido. Fernanda, que é amiga, sabe. Mas, professor Edivaldo, que honra, ainda que virtualmente, dividir a banca com o senhor. Uma honra tremenda. Muito obrigada, Roberto, todo mundo. E Tarcísio, que apesar de não ser do bairro, é mais do que bem-vindo, mas muito feliz de estar na companhia de vocês. Obrigada. Eu quero fazer minha fala, eu separei 4 pontos que eu queria tratar com relação ao direito do consumidor, no que é atingido por essa norma, mas quero começar fora da ordem que eu previ, pegando o gancho da fala de Fernanda e também dessa introdução que o Luiz fez. O Código de Defesa do Consumidor já traz em si, traz porque ainda é válido e não foi atingido de maneira específica pelo projeto de lei. O artigo 7º, parágrafo 1º, exclui da aplicação dessa legislação extraordinária exatamente os contratos de consumo, porque lá já há o Instituto Jurídico que trata de maneira efetiva da relação contratual de consumo, especialmente os contratos de trato sucessivo, de prestação sucessiva, que é a ocorrência do fato superveniente. E este aplicado como base de análise para a revisão do contrato, entendido que no contrato de consumo a necessidade é a de preservação do contrato, especialmente porque ele traz
a entrega ao consumidor hipossuficiente bens da vida de que ele necessitará, nesse momento, alguns contratos de consumo são de uma imprescindibilidade, se nós pensarmos os contratos de plano de saúde, se nós pensarmos contratos de acesso à internet. Então, neste tópico, a lei extraordinária, ela foi cuidadosa em já destacar para excluir da regra do artigo 7º os contratos de consumo. O fato superveniente tratará disso e preservará também o consumidor na medida de que não se possa usar a pandemia como argumento para a impossibilidade de manutenção desses contratos pelo viés do fornecedor, em função de aumento de custo de insumo, aumento de custo de distribuição. Com isso, o artigo 6º, inciso 1, ele segue vigente pelo Código do Consumidor, e eu não acho que essa legislação extraordinária venha a se indispor contra isso. Ainda sobre os contratos de consumo, o professor Edivaldo falou na questão da mediação, no que foi seguido por Rodolfo e também já por Fernanda. É importante entender que, mais do que nunca, a boa-fé objetiva do contrato de consumo vai ser exigida às partes. É importante entender se o aporte financeiro, o aporte de pagamento de mensalidades, anuidades pelo consumidor restará efetivamente impossibilitada pelo fato superveniente ou não. Porque nós precisamos entender da preservação e pela preservação do contrato de consumo. Esse tópico eu gostaria de concluir exatamente com a exceção posta pelo projeto de lei ao não atingir o contrato de consumo. O contrato de consumo ele vai ser resolvido pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso 5º, modificação de cláusula, revisão de cláusula, e tudo isso guiado e ajustado pela boa-fé objetiva e pela necessidade de manutenção do contrato e do bem de consumo ao consumidor. Mas o PL, com relação ao direito do consumidor, ele trouxe duas situações muito importantes. A primeira delas, mal divulgada, que é a suspensão do direito de arrependimento do artigo 49. A divulgação da supressão desse direito, logo que saiu a notícia do PL, ela foi tão mal feita que eu mesmo entendi que eles tinham suprimido de maneira geral, o que não aconteceu. O direito de arrependimento do 49, que está ligado especificamente à aquisição, à contratação fora do estabelecimento comercial, que agora se torna impositiva pelas medidas de isolamento que são necessárias em observação, o que ele excepciona dessa desistência imotivada que o direito do 49, que o artigo 49 traz, são para produtos específicos. Ele diz que são produtos perecíveis, medicamentos e produtos de consumo imediato. E só esses estão abarcados pelo projeto de lei, com uma ressalva muito importante que a lei não trouxe, mas deveria ter trazido para fins de melhor informação, principalmente do leigo, do consumidor que lê a lei. Se estes produtos perecíveis, de consumo imediato, medicamentos, que foi o que me faltou falar no início, se esses produtos forem entregues com qualquer vício, qualquer inadequação, a troca, ela, por óbvio, está mantida com base no artigo 18. Então, o simples fato de serem esses produtos não exclui a proteção do consumidor para que ele obtenha do fornecedor que vai entregar em sua casa por delivery. E eu defendo mesmo, até pelo sistema do buscar do consumidor, o takeaway, ele não vai eximir o fornecedor da responsabilidade por inadequação do produto perecível, de consumo imediato e de medicamento que seja. Esse é um dos pontos da lei que eu acredito que foi menos divulgado da maneira mais detalhada
que o consumidor precisa, para que ele não seja levado à ideia de que tudo que ele tenha comprado, ele não pode mais exercer esse direito de arrependimento na forma e na disciplina do artigo 49, que é a devolução sem ônus de postagem, tudo aquilo permanece. E o terceiro ponto que eu entendo, e correndo já, porque eu já me cantou no tempo, que eu entendo relevante, são as disposições relacionadas ao delivery. O primeiro deles atinge o consumidor de forma direta, que é a observação do não aumento de tarifas de delivery, o frete, de maneira exacerbada pelos fornecedores, que hoje são, na sua maioria, os serviços e aplicativos de entrega. Então, se houver quem tem o hábito de solicitar e entender e observar um aumento expressivo e acima da média nessas taxas de frete de delivery, ele estará protegido, porque isso passa pelo projeto de lei a ser considerado uma prática abusiva. E aqui, já entrando um pouco na esfera trabalhista, com perdão, e porque Rodolfo está aqui, mas também no sistema do delivery existe a previsão de impossibilitar o aumento percentual de retenção dos valores de entrega desses profissionais entregadores pelos serviços de aplicativo. E aqui, com relação ao direito do consumidor, no momento em que o que se pede da sociedade, o que se impulsiona da sociedade é empatia e solidariedade, é importante entender quais são os aplicativos que estão trabalhando de forma a obedecer à legislação e não trazer um aumento excessivo de percentual de retenção dos entregadores e tampouco trazer o aumento próprio do frete para o consumidor. E só para finalizar, é importante dizer que fora da legislação específica desse PL, e mais uma vez para aportar que talvez ele tenha sido prematuro, e eu concordo com o professor Edivaldo e com as ressalvas de Fernanda também, eu acho que a legislação já tinha em si muito a nos apoiar na prática da boa-fé e do bom senso. Há regras de restrição que têm sido impostas aos consumidores por base na proteção à saúde e segurança. Então, trazer restrições de acesso a estabelecimentos, uma prática que não era prevista no Código de Defesa do Consumidor, antes era proibida. Impor protocolos de entrada dos consumidores nos locais, com imposição de uso de máscara, imposição de espaços de distanciamento entre as partes, restrição de quantidade de consumidores que acessam o estabelecimento por tempo específico, restrição de número de vagas de estacionamento. Todas essas práticas, hoje postas pelo fornecedor, elas estão respaldadas no próprio Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 39, que indica como exceção a necessidade e urgência na preservação da saúde e segurança do consumidor. Eu acho que eu fui corrida, mas eu acho que eu apontei todos os pontos, os 4, que o PL trazia de consumidor. Obrigada pela oportunidade, gente. Eu achei que foi extraordinário, Tiana. Muito obrigado. Você é suspeito também. Dirigindo. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pela suspeição. Eu também sou suspeito em relação ao você, por conta da nossa amizade e da admiração que eu tenho a você como pessoa e como advogada. Obrigada, querido. Roberto Figueiredo, meu sempre presidente da PEB. Roberto Figueiredo é professor do Estado como eu, foi presidente da minha associação de procuradores do Estado, que eu chamo sempre, continua sendo meu sempre presidente. Com você a palavra, professor. Muito obrigado, Luiz. Eu quero começar também rapidamente a minha fala fazendo a minha homenagem ao professor Edivaldo Brito. Não sei se ele sabe, mas eu sou filho de Solon Figueiredo. Meu pai não é mais vivo, professor Edivaldo, mas foi seu colega contemporâneo na Universidade Federal da Bahia, foi membro do Ministério Público, e por algum evento, eu lembrei muito de meu pai hoje, quando eu vi a fala do senhor. Meu pai foi aluno do professor Orlando Gomes por 5 anos, toda a faculdade de Direito. Solonzinho,
Então, em nome dele e na sua pessoa, é um grande jurista, eu quero saudar a todos os colegas, meu amigo Pablo Stose, eu fui tirocinista do Pablito, ele é o meu professor, então, na Universidade Federal da Bahia, enquanto eu conduzia o meu mestrado, o meu orientador era Rodolfo Pamplona, e o meu tirocinista era o professor Pablo Stose. Então, se tiver alguma coisa errada na minha fala, a culpa é deles, porque foram eles que interferiram. Mas não eu vou me esforçar para não pisar na bola. Quero dar um abraço na minha amiga Fernanda Barreto, minha colega de universidade, professora queridíssima, amiga, a minha querida Tiana Camardelli, ao Tarcísio e, finalmente, ao meu amigo querido, colega de procuradoria, Luiz Viana. Agora, feitas as saudações, eu começo meus 10 minutos, serei breve, serei objetivo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que realmente eu tive também, professor Edivaldo Brito, essa angústia em um primeiro momento, em me perguntar se nós efetivamente precisaríamos de uma nova lei ou se nós precisaríamos, na verdade, de mais UTIs e oxigênio, né? Será que a gente precisaria de mais oxímetros, mais aparelhos de oxigênio, mais vagas de UTI, ou será que nós precisávamos de mais normas? Ou será que das duas coisas? Essa é uma angústia que eu ainda tenho uma dúvida se realmente esse projeto de lei ele é necessário na extensão que foi dada a ele. Uma segunda dúvida que eu tenho é se esse projeto é de direito privado. Me parece que não. Me parece que esse projeto é de sobre-direito. Aliás, essa dicotomia de direito privado e direito público, eu não entendi porque nós giramos e voltamos no início desse projeto a dizer, eu aprendi com os meus professores que essa suma divisio, ela deveria ter sido superada, e a gente gira e volta para essa questão. Então, quando eu vejo uma cláusula Uber, quando eu vejo diretrizes de política nacional de mobilidade urbana, me parece que há aí uma crítica construtiva que nós, profissionais do direito, que buscamos tanto a técnica, a gente precisa ter. Me parece que não é uma norma só de relação privada, se é que ela venha a se tornar uma norma, ainda é um PL, me parece que é uma norma transversal. Se tentou fazer um mini código civil para tempos de Covid, e aí se saiu cortando aí prescrição, decadência, pessoa jurídica, condomínio, família e sucessões, e se cortou, mas se introduziu também temas de direito público. Então, não é um projeto de legislação privada, não é um projeto de relações privadas e particulares, não. É um projeto de normas de direito, já que não se deve dividir o direito público e o direito privado, já que o direito é uma coisa só. Então, essas são apenas provocações que eu gostaria de fazer construtivamente para que a gente permanecesse aí com uma boa técnica. Em segundo lugar, no que diz respeito, em terceiro lugar, no que diz respeito àquilo que me coube falar, família e sucessões, o projeto de lei ele dedica 2 artigos, o artigo 15 e o artigo 16. Apenas para que aquele que está nos ouvindo agora tenha uma clareza maior sobre isso, a neurose de clareza do professor Pablito, né? Eu sigo aí essa neurose de clareza que o professor Pablito sempre busca e com isso tem uma pedagogia espetacular. O artigo 15 vai dizer o seguinte: até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia prevista no artigo do CPC deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo das respectivas obrigações. Eu estabeleço uma crítica a esse projeto de lei nesse particular. Me parece que não há mais necessidade de uma norma a respeito disso. Já existe uma decisão da presidência do Superior Tribunal de Justiça de âmbito nacional, reconhecendo por jurisdição a prisão domiciliar. Me parece, com todo respeito, esse projeto, então, ele está dizendo mais do mesmo. Produzir uma norma para dizer mais do mesmo não me parece que faria sentido. Por outro lado, no tema dos alimentos, esse projeto ele nada trata no que diz respeito à guarda, e esse projeto nada trata no que diz respeito à revisão. Então, uma sugestão acadêmica e de reflexão à Câmara dos Deputados, já que na quinta-feira passada o projeto ganhou status de urgência urgentíssima na Câmara dos Deputados, é que os parlamentares de lá refletissem sobre a desnecessidade da manutenção do artigo 15, porque a prisão domiciliar já é uma realidade no Brasil, por jurisdição do STJ, e avançassem em uma reflexão sobre o problema da guarda.
e também sobre o problema da revisão de alimentos. E por que eu digo isso? Porque nós estamos tendo, hoje, no Brasil, situações jurídicas nas quais um dos genitores, ele não permite, ou ele tem uma preocupação, ou ele resiste que a criança vá ficar um período com outro genitor por essa preocupação com a contaminação. Imagine, por exemplo, um genitor que trabalha numa UTI, ou que trabalha na frente, na área de saúde pública, e que, portanto, potencialmente poderia transmitir riscos de contaminação a uma criança ou adolescente. Com fundamento no princípio do melhor interesse, evidentemente que poderíamos repensar, ao menos em tempo de Covid, se não seria o caso de mudar provisoriamente esse regime de guarda. Então, me parece que o legislador aqui, no tema de família, ele deveria depositar menos energia na questão da prisão civil, que já está resolvida, e mais energia na questão da guarda, seja no tocante a como tratar esse regime de guarda nesse período de Covid, seja no tocante à guarda avoenga, a relação com os avós, porque isso gera um perigo de vida a esses avós. As crianças e os adolescentes poderiam, em tese, também transmitirem, pelo menos é isso que nós ouvimos, poderiam, em regra, transmitir o Covid-19. O Covid é a doença, o coronavírus é o vírus, né? Então, só para ficar claro, poderiam transmitir esse Covid para os seus avós. Então, talvez pensar um pouco em guarda unilateral ou guarda alternada seria um momento espetacular da gente testar a guarda alternada em tempo de Covid. Então, 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro, né? A famosa guarda ping-pong ou guarda do mochileiro. A criança e o adolescente fica 15 dias em um, fica 15 dias na casa do outro. Eu acho que seria uma medida mais prudente. Então, seria possível, por exemplo, estabelecer um regime de guarda alternada quinzenal ou estabelecer um regime que justificasse, em hipóteses excepcionais, a guarda unilateral para um dos genitores que fosse do grupo de risco. E estabelecer também um regime de visita online, de visita remota para esse genitor, ou de visita remota para os avós, ou estabelecer uma preocupação em proteger os idosos em tempo de guarda, né? Então, de repente, poderíamos pensar em abolir o artigo 15 ou avançar nessas situações. É só uma ideia. É fato, entretanto, que o Código Civil brasileiro já tem também solução jurídica para isso. Convenhamos que o artigo 1586 do Código Civil diz que, a qualquer momento, o regime da guarda pode ser modificado para atender ao melhor interesse da criança e do adolescente. Então, talvez, realmente, nem de lei sobre isso a gente precisasse. Mas fica aí uma reflexão sobre a questão dos idosos, sobre a questão da visita remota e, finalmente, sobre a questão da guarda alternada em tempo de Covid. E, finalmente, o artigo 16, que trata do prazo para pedir inventário, que é o prazo do artigo 611 do CPC. Como todos nós sabemos, o Código de Processo Civil aponta um prazo de 2 meses para se pedir a abertura do inventário, sob pena, inclusive, de multa em certos lugares, em certas legislações estaduais. Você que não abre o inventário dentro de 2 meses, você deveria pagar uma multa, né? A depender da legislação estadual. Diz o artigo 611 do Código de Processo Civil isto. O artigo 16 desse projeto de lei afirma, aspas, que o prazo do artigo 611 terá seu termo inicial dilatado para 30 de outubro de 2020. Trocando em miúdos, significa dizer que, se alguém morre agora, esse pedido de inventário só precisaria ser requerido a partir de 30 de outubro, 30 de novembro e 30 de dezembro. Teríamos, então, 2 meses a partir disso. Eu acho uma medida salutar, porque em tempo de Covid a gente ainda ter que se preocupar com a abertura do inventário não me parece razoável. Eu acho que aqui eu aplaudo o legislador, acho que aqui precisaríamos sim de uma norma, e essa norma me parece uma boa norma. Quero, entretanto, estabelecer uma crítica aqui ao projeto de lei, que é um problema, meus colegas, que a gente sofre na nossa faculdade. O direito sucessório, ele é um direito meio esquecido na universidade. O direito hereditário é um direito que não tem muito avanço científico da ciência do direito, em que pese ser um direito importantíssimo. Então, eu acho que deveríamos ter avançado nesse projeto de lei muito mais
em disciplinas relacionadas ao direito hereditário e aos registros públicos, em decorrência de subnotificações e em decorrência de registros públicos equivocados, como, por exemplo, o registro público de, aspas, suspeita de Covid. E aí eu finalizo estabelecendo essa provocação aos nossos queridos colegas que estão nos assistindo agora. Percebam, meus colegas, a importância do que nós estamos a tratar aqui. Esse projeto de lei, isso é muito importante, ele não aborda o testamento emergencial. E vão existir, meus amigos, situações em que a pessoa está isolada, sozinha dentro de casa e não tem nem como fazer o testamento. Porque como ela é grupo de risco e está sozinha, está contaminada, é possível que não queiram entrar na casa dela para fazer esse testamento, ou é possível que, a depender do isolamento dela, ela sequer consiga produzir esse testamento. Por outro lado, existem pessoas que estão em hospitais de campanha de guerra, porque existiu uma guerra. Só que os heróis agora não são soldados, os heróis agora são os 30 profissionais de saúde das mais diversas especialidades. E é possível que essa pessoa queira fazer o testamento no leito de morte com um médico, dentro de uma UTI, ou que essa pessoa esteja prestes a ser entubada. Meus amigos, reflitam na seguinte situação, que ela é muito importante e que vai acontecer, infelizmente, se é que não já está acontecendo. Uma pessoa que recebe a seguinte mensagem do médico, ela entra sozinha, é isolada, a família não tem acesso, ela está num hospital de guerra e o médico diz, vamos precisar lhe dar uma anestesia porque vamos entubar você. Talvez aquele momento seja o último momento daquele cidadão. E o cidadão pode, naquele momento, pegar na mão do médico e dizer, quero fazer um testamento. E o médico não tem a menor ideia, claro, porque ele não é obrigado. Ele não tem a menor ideia de como conduzir esse ato mais grave e solene, que é o triunfo da liberdade sobre a morte, que é a autodeterminação para depois da sua morte. E nós simplesmente estamos ignorando esse momento dramático que muitos brasileiros vão experimentar e não vão ter uma estrutura jurídica para auxiliá-los. Eu quero, então, dizer que, em relação a isso, me parece que os parlamentares poderiam imaginar uma situação de testamento emergencial, disciplinar uma situação de testamento emergencial. A gente sabe que o Código Civil já tem algumas soluções para esse tema, mas não tem soluções adequadas ao tempo da Covid. A gente tem uma situação no Código Civil, por exemplo, que admite o testamento particular sem testemunhas. Mas eu estou imaginando aqui alguém que tem um mínimo de consciência jurídica, que conhece o Código Civil. Não são todas as pessoas que conhecem o Código Civil. O cidadão dentro da casa dele vai dizer, olha, em circunstâncias excepcionais eu não tenho testemunha, quero dividir meu patrimônio assim. É um testamento particular. O Código Civil tem um outro testamento, tem uma outra alternativa que talvez pudesse ser imaginada pelo legislador, que é o testamento militar oral, que me parece, eu posso estar errado, é uma forma atípica de celebrar o testamento, em que eu, oralmente, narro como eu quero fazer esse testamento, e ele é reduzido a termo. Entretanto, esse testamento oral, ele só é admitido na modalidade militar, e ele teria uma hipótese de convalidação em 90 dias, sob pena de decadência. Então, perceba, me parece que poderíamos utilizar essa experiência que o Código Civil já traz, e aí eu finalizo, para produzir uma norma de testamento emergencial em tempo de Covid, permitindo excepcionalmente que esse testamento fosse gravado em vídeo, que a expressão da vontade fosse consignada em vídeo, na presença do corpo clínico, ou de alguma maneira, para que essa garantia fundamental, porque o direito à herança é uma garantia fundamental, a autodeterminação é uma garantia fundamental, está lá no artigo 5º, inciso 30 da Constituição, ela pudesse ser expressa. Então, infelizmente, faltou aí a nossa percepção sobre isso, e em arremate, porque nós não poderíamos ignorar uma alteração na lei do registro público, para prever a possibilidade de retificação administrativa do regime do registro público para subnotificações, ou para aqueles registros, Pabito, intitulados, aspas, suspeita de Covid. Porque suspeita de Covid não é causa-mortes adequada, por exemplo, para seguradoras. Existem contratos de seguro que vão dizer,
não cubro pandemia. O registro equivocado do óbito, e teremos vários registros equivocados, porque brasileiros estão sendo enterrados sem saber do que morreram, porque o resultado vem depois, Como é que a gente faz agora? Sobre o tema, inclusive, o IBDFAN hoje protocolou no CNJ um requerimento para que o CNJ produzisse uma resolução disciplinando a forma como se poderia fazer essa retificação. É verdade que a gente já tem um procedimento de retificação dos registros públicos lá na Lei de Registros Públicos, mas talvez fosse possível, porque eu não tenho dúvida que muitos brasileiros, infelizmente, serão enterrados sem registro de óbito. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. O Brasil é um continente, como eu não tenho dúvidas, o Brasil tem 8 milhões de metros quadrados, a Europa tem 10. Quase uma Europa. Como eu não duvido que muitas pessoas vão ser enterradas com registros equivocados. Então, fica aqui um convite à reflexão à Câmara dos Deputados. Não seria o caso de evoluirmos também para alterar a Lei de Registros Públicos nesse tema? E eu, então, concluo pedindo desculpas aí por avançar no tema e já devolvo a palavra ao meu querido amigo, doutor Luiz Viana. Sou seu soldado, presidente da OAB Bahia, né? E agora vice-presidente da OAB Nacional. Obrigado, amigo. Eu achei extraordinária a sua manifestação. Vou passar a palavra agora a doutor Tarcísio Creutz, que preside o Instituto de Advogados do Paraná. Tarcísio, eu queria lhe pedir que na sua introdução, e sem contar ainda seu tempo, você possa dizer a todos que estão nos ouvindo o que é o Colégio de Presidentes do IAB. E agradecer a sua presença, agradecendo sincera ao presidente Carlos Ratz, do IAB da Bahia, que me fez a gentileza de sugerir a sua presença para a nossa honra aqui, e ao presidente José Horácio, que preside o Colégio de Presidentes de IAB, com quem nós faremos um webinar parecido com esse a semana que vem. Então, na sua... explique a todos que estão nos ouvindo o que é o Colégio de Presidentes de IAB, antes de você começar o seu tempo de 10 minutos. Você com a palavra. Boa noite a todos. Eu saúdo o nosso mediador dessa webinar da noite, nosso presidente da Ordem Nacional, doutor Luiz Viana, pelo gentil convite que me foi endereçado, por intermédio do nosso presidente do Colégio de Presidentes dos Institutos Advogados do Brasil, que é o professor Carlos Ratz. Ou seja, atualmente, os institutos dos advogados de cada uma dos estados, nós não estamos presentes, evidentemente, em todos os estados, mas nos estados em que nós estamos presentes, nós somos presididos no colégio pelo professor Carlos Ratz, da Bahia, né? E é isso, na verdade, que nos deixa muito contente. Ele nos recebeu recentemente em Salvador e acabou, justamente ao lado de José Horácio, nos dando a possibilidade de conhecer vários professores, mas especialmente a Universidade Federal da Bahia, aonde fomos recebidos com todas as honras e tivemos a oportunidade de realizar o nosso evento. Eu gostaria, igualmente, de cumprimentar todos os demais juristas que já foram nominados nessa mesa virtual, em nome do nosso decano, o professor Divaldo Brito, que sempre deixa saudades aqui no Paraná, especialmente quando ele vem, na verdade, fazer parte das bancas não só de direito público, mas também de direito civil. Eu confesso que sinto-me um pouco constrangido em estar ao lado dos eminentes civilistas e trazer questões menores, muito menores que essa que o professor Roberto Figueiredo acabou trazendo, mas que para os estudiosos do direito empresarial são essenciais, e também do cotidiano daqueles advogados que labutam no direito societário. Maiormente pela pandemia legislativa que fomos acometidos, seguidos por uma medida provisória e instruções normativas que eu vou procurar aqui rapidamente dar essas notícias. Pois bem, ordenamento jurídico
sempre atento ao estado de calamidade social e econômico, procura reagir, trazendo para nós determinadas soluções flexíveis, eu diria, inovadoras, para minimizar justamente os efeitos desencadeados pela pandemia. E acredito que tenha sido justamente com esse propósito que o projeto de lei do Senado 1179 foi concebido, né, para uma situação emergencial, temporária, como essa que vivemos atualmente, para garantir condições jurídicas seguras que fizessem que nós pudéssemos, na verdade, enfrentar a crise, exigindo, especialmente, que as pessoas, mas também as empresas, elas se adequem rapidamente a essas novas condições, que são excepcionais, mas são adversas ao mundo corriqueiro do direito. E foi assim que, no capítulo 3º do projeto de lei, nos artigos 4º e 5º, o PL disciplinou as questões atinentes às pessoas jurídicas de direito privado. Essas regras, em suma, elas procuram assegurar a incolumibilidade das pessoas jurídicas de direito privado nos conclaves presenciais, exigindo que as recomendações sanitárias das autoridades locais elas sejam respeitadas. Permite também que nas deliberações das pessoas jurídicas de direito privado elas possam ser realizadas por meios eletrônicos. E o mais importante, independentemente de previsão nos atos constitutivos das pessoas jurídicas. E acabou por indicar o administrador como agente para eleger o meio eletrônico para a participação nesses conclaves. Portanto, o projeto de lei criou condições para que, em meio à crise, as deliberações societárias e associativas elas não deixassem de ocorrer. Mas é bom sempre lembrar que essas alternativas excepcionais elas só estarão autorizadas até o dia 30 de outubro de 2020. Pois bem, entre a aprovação do projeto de lei do Senado Federal e a tramitação na Câmara dos Deputados, o Executivo resolve editar, por intermédio de uma medida provisória de número 931, recente, do dia 30 de março de 2020, regras temporárias, mas também permanentes, para disciplinar a forma das deliberações da sociedade anônima, da sociedade limitada e da sociedade cooperativa. Deixou de lado, entretanto, isso é bom a gente observar, as associações e as fundações. Essa medida provisória, ela ampliou os prazos de certas obrigações da sociedade anônima, limitada e cooperativas, permitindo a prorrogação, digamos assim, coincidente dos mandatos dos administradores e dos demais órgãos, como é o caso, por exemplo, das cooperativas, até a realização do respectivo conclave, seja ele reunião de sócios ou, eventualmente, assembleias, no caso de sociedades fechadas, ou até mesmo de algumas limitadas, conforme o caso. Mas, especificamente para as sociedades anônimas, excepcionalmente, permitiu que o Conselho de Administração deliberasse ad referendum assuntos urgentes que eram de competência da Assembleia Geral e possibilitou também que o Conselho de Administração ou a diretoria, independente de forma estatutária, por exemplo, declarasse os dividendos nos termos do artigo 204 da Lei das Sociedades Anônimas. Já em caráter permanente, a medida provisória, ela inovou ao introduzir novas regras no Código Civil, na Lei das Sociedades Anônimas e acabou também trazendo uma nova regra para a Lei das Cooperativas. Todas essas regras permitem a participação e o voto do sócio ou do associado, conforme for o caso, à distância, de tal forma que hoje nós temos pelo menos 3 modalidades de conclaves. Então, por força dessa medida provisória e as regulamentações dos órgãos competentes, nós podemos afirmar que, a depender das previsões estatutárias,
as assembleias ou reuniões, elas podem ser realizadas, como eu falei anteriormente, por 3 modalidades, no que se refere aos modos de participação dos acionistas. A forma presencial, que é o formato tradicional, em que os acionistas comparecem presencialmente à Assembleia. Evidentemente que aqui nós temos que levar em consideração as regulamentações sanitárias, porque, como todos nós sabemos, em alguns municípios não é possível, por exemplo, se realizar um conclave com um número superior a 10 pessoas. A outra maneira seria a chamada parcialmente digital, ou também, como estabeleceu, na verdade, o órgão regulador, a semipresencial, que permite que os acionistas, os sócios ou os associados participem e votem na assembleia ou na reunião, tanto presencialmente quanto à distância. E, finalmente, criou uma terceira modalidade, que é a modalidade digital, uma assembleia ou também chamada de reunião virtual, e permite que os acionistas, os sócios, os associados participem, e, entre aspas, aqui, votem na Assembleia exclusivamente de forma digital, por intermédio do envio de um boletim de voto ou, eventualmente, mediante atuação remota via sistema eletrônico. Pois bem, alguns poderiam dizer que a medida provisória 931 teria esvaziado completamente o conteúdo desse projeto de lei. Eu creio que não. E vou lhes dizer por quê. Com a aprovação, e como nós tivemos aqui a notícia, tanto do professor Roberto quanto do professor Edivaldo, que já está em urgência para que ela seja votada, e existe uma grande possibilidade de que isso efetivamente ocorra, eu acredito que os administradores, que por força da ampliação do seu mandato, autorizado pela medida provisória 931, eles poderão utilizar-se dessas novas modalidades, ou pelo menos dessas 2 modalidades de conclaves por meio eletrônico, né? A semipresencial, aquela em que você tem a possibilidade de que alguns participem presencialmente e outros à distância, e aquela também chamada de exclusivamente digital, onde todos os partícipes poderão, na verdade, por intermédio de um meio eletrônico, participar da Assembleia ou, eventualmente, dessas reuniões. E aí nós temos, inclusive, a possibilidade de servir-se das instruções normativas regulamentares que foram emitidas pelo DREI, que é o Departamento Nacional de Registro e Integração, de número 79, recente, do dia 14 de abril de 2020, para sociedades anônimas fechadas, limitadas e cooperativas. E a Instrução Normativa 622 da CVM para as companhias abertas. Pois bem, como o artigo 4º do projeto de lei 1179 não limita a aplicação às sociedades empresárias, tendo a admitir que essas modalidades de meios eletrônicos, semipresencial e exclusivamente digital, também poderão ser aplicadas para as associações e fundações até o final de outubro deste ano, mesmo que não haja qualquer previsão estatutária nesse sentido. Em resumo, a título informativo, porque é o tempo que eu tenho, a aprovação do projeto de lei 1179 de 2020 é importante para garantir, especialmente aos empresários e associados, a continuidade possível de suas atividades na pandemia e até sustentar essas inovações que foram introduzidas pelas instruções normativas, por exemplo, o número 79 do DREI, que, a meu ver, não tem fundamento legal dentro da medida provisória 931, um outro tema que nós podemos tratar, eventualmente, em um outro webinar. Mas é fato que, ao afastar essas exigências jurídicas burocráticas, né, que dificultam a prática dos atos sociais, eu creio que esse projeto de lei vai conferir a segurança jurídica necessária, especialmente para aqueles que precisam de registros perante as juntas comerciais, para justamente enfrentar essa crise
e foi deflagrada pelos riscos da contaminação das pessoas pelo Covid-19. Muito obrigado. Que maravilha, Tarcísio. Muito obrigado. A sua colocação, achei ótimo, efetivamente. Acho que esse tema que você coloca é um tema muito importante, porque, efetivamente, talvez nós pudéssemos extrair do sistema para realizar assembleias e reuniões societárias de forma virtual, já que há uma força maior que impossibilita a reunião presencial, em regulamentar esta matéria, a fim de evitar exatamente as discussões que virão decorrente disso. Eu passo a palavra, antes de terminar, para Roberto Figueiredo, para que ele me ajude com as perguntas que estão postas, e depois eu vou fazer o encerramento. Roberto, com você. Muito bem, colegas. A doutora Daniele Marques pergunta sobre o artigo 11 do projeto de lei, que confere poderes ao síndico, e quer saber se isso não seria delegar poder de polícia a particulares, e se isso não seria inconstitucional. Essa é a pergunta da colega Daniela Marques. É um tema que a gente até não tratou ainda, de repente poderíamos rapidamente abordar, já que o projeto de lei também trata da possibilidade do síndico interditar áreas comuns, como piscina, parques, etc. E ela questiona se isso não seria delegar poder de polícia a particulares. Alguém aí se voluntaria a responder? Eu só penso em Pablo Stosi, mas Roberto, sem querer direcionar. Eu acho também que Pablo Stosi domina aí essa parte. Eu falo isso porque a gente fez uma live e ele tratou muito bem desse tema. Ele trata magistralmente disso. Não é com você, Pablo. É com você. O Roberto só precisa avisar o Pablo para ele tirar o mute lá do microfone. Perfeito. Pablito? Já tirei. Obrigado, meu amigo. Houve uma discussão muito grande em torno disso. Em verdade, muitos síndicos atuaram logo no primeiro momento, né? E há um texto que, doutora Daniela, um abraço, minha amiga, muito interessante, do professor Rodrigo Toscano de Brito, amigo comum nosso, meio de Robertinho, em que ele faz um enfrentamento dessa questão no campo do condomínio. E a posição, a conclusão a que eu cheguei é o seguinte: num panorama perfeito, a autorização assemblear é um pressuposto que daria legitimidade à atuação dos síndicos. Assembleias extraordinárias convocadas e ou realizadas pelo meio virtual. Sucede que, em muitas situações, não houve tempo de convocar a assembleia e, em outras tantas, os síndicos já atuaram escudados por decretos estaduais e municipais. Só para você ter uma ideia, doutora Daniela, um abraço novamente. No condomínio em que minha família reside, a academia foi fechada por ato do próprio síndico, né, em razão da situação da pandemia, e a prefeitura lacrou a academia. Ela já estando fechada. Então, veja, é claro que a discussão constitucional sempre pode ser aberta, aqui não teremos tempo para isso. Mas, numa primeira análise, eu penso que a atuação, o reconhecimento da situação emergencial legitimou, claro, analisando o excesso aqui ou acolá, a atuação dos síndicos. Em relação a isso, Robertinho. Falamos na live nossa, Robertinho, você lembra? Exatamente, amigo. Relembrando, inclusive, que o direito de vizinhança, que não é apenas do vizinho de porta, mas é um direito de vizinhança que pode envolver toda a rua ou até mesmo um bairro. Esse direito de vizinhança, entre várias proteções, ele envolve segurança, saúde e sossego. De modo que o síndico está se comportando indo ao encontro da proteção da segurança, indo ao encontro da proteção da saúde. Afinal de contas, não seria razoável que o vizinho não ficasse em casa e pudesse potencialmente transmitir o Covid-19. Então, talvez seja uma norma que vá ao encontro da legislação, né? Da norma constitucional também, né? Agora, né? Função social até da propriedade e das limitações do uso anormal ou do uso normal da propriedade. Então, seria isso, doutor Luiz Viana. Acredito, inclusive, meu presidente, que você já conseguimos lhe ouvir, que nós atendemos, na medida do possível, a grande quantidade de colegas
e o grande número de perguntas, tá? Então, se Vossa Excelência desejar, já pode fazer os encaminhamentos. Roberto, eu quero só agradecer a cada um de vocês. Se pudesse, tocaria no coração de cada um de vocês. Precisa manter a sanidade do corpo, da mente, do espírito. Abraçar cada um de vocês, agradecer, dizer que ficaram tantas questões que a gente vai depois providenciar outras discussões sobre o modelo, a partir deste de hoje, é que a gente faça os temas, não uma visão geral, mas essa visão geral foi ótima, então vamos fazer cada... A lei vai ser aprovada logo essa semana. Eu queria agradecer ao professor Edivaldo Brito, meu professor querido, muito obrigado. Dona, extraordinário professor de Direito Civil e doutrinador, a Pablo Stose, também companheiro de Rodolfo, que tem feito uma obra extraordinária em Direito Civil, meu querido amigo. A Fernanda Barreto, essa extraordinária professora, advogada e querida amiga, conselheira da OAB. A Tiana Camardelli, essa amiga suspeita, de quem eu sou suspeito também. A meu sempre presidente da PEB, Roberto Figueiredo, me ajudou a fazer a organização de problemas tecnológicos, já que eu diria. Roberto, muito obrigado por toda a sua manifestação. Tarcísio Cruz, Tarcísio, leve ao presidente do Colégio de Presidentes, que é o Carlos Ratz, o meu agradecimento. Nós vamos fazer ainda várias outras manifestações sobre isso. Eu quero concluir fazendo duas manifestações rápidas. A primeira dizendo o óbvio, e eu acho que às vezes o óbvio é importante. O óbvio, para mim, é que o vírus, né, que nós estamos chamando de Covid-2019, o vírus é da natureza, mas a pandemia é cultural. Isso eu acho que é muito importante, porque enfrentar o vírus é uma coisa, enfrentar a pandemia que serve à vida, não a vida que serve ao direito. Eu acho que nós, do campo jurídico, nós do campo do direito, precisamos ter clareza para que nós possamos encontrar as melhores soluções para o justo no momento de pandemia. Acho que o professor Edivaldo puxou acho que muito da lei é despeitado, o que o tema prevê, mas algumas outras coisas são muito importantes que venham para reforçar e esclarecer que é preciso ter prudência para o enfrentamento jurídico das questões que surgirão a partir da pandemia. Eu, por exemplo, não concordo com algumas manifestações que vi, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que em tempos excepcionais... Acho que em tempos excepcionais, interpretação jurídica, como disse Fernanda, citando Tepedino, o direito civil é luminar, é luminoso, há séculos, quiçá milênios, trazendo uma forma de raciocínio jurídico que nos permita enfrentar para a melhor solução justa dos conflitos que virão. E para terminar, dizer a vocês que hoje eu vi uma manifestação extraordinária de João Bosco, que eu queria compartilhar com vocês. Eu, como vocês sabem, estou com um problema aqui no computador, então não tenho como ler o que ele postou ao derredor da morte de Aldir Blanc hoje. Texto lindo, Luiz. Muito emocionante. Mas queria dizer, assim, a ideia. Eu acho que a ideia foi incrível. Diante da morte de um irmão, de um querido amigo, ele disse que iria fazer dali para frente, a partir de hoje, né, uma razão de viver, de cantar as músicas que fizeram juntos. Eu achei isso extraordinário. E eu que nunca fiz música e não sou cantor, quero dizer a vocês que, assim, repetir o que disse Pamplona: quem não vive para servir, não serve para viver.
quero fazer desse momento a razão da vida, servir as pessoas. Acho que hoje a gente fez isso. Muito obrigado a todos. E eu dou por encerrado esse extraordinário webinar que fizemos. Posso deixar só uma dica? Posso, Claro, Luiz? Claro. Para o pessoal que está com muitas demandas na parte contratual, ansiosos, né, e querendo refletir, nós participamos da fundação de um instituto novo, né, Roberto faz parte, Pablo faz parte, Rodolfo, chamado IBDConte, que é Instituto Brasileiro de Direito Contratual, e nós temos uma coluna no site Migalhas, com textos sobre contratos, quase que semanalmente, desde o início da pandemia. Então, para quem tem aí dúvidas na seara contratual, por favor, acessem, porque é um conhecimento compartilhado gratuitamente, muitos juristas do Brasil inteiro produzindo textos muito bons, muito bem fundamentados, mesmo no momento de tanta insegurança. Então, fica a dica aí de um material muito acessível, muito fácil, que permite analisar contratos de transporte aéreo, escolares e tantas outras questões que têm gerado dúvidas e ansiedades nas pessoas. Maravilha. Hashtag fica a dica. Hashtag somos todos fãs de Fernanda Barreto. Luiz, obrigado, viu? Luiz, muito obrigado. É só para agradecer, viu? Maravilha. Pedir que, se Obrigado puderem, sigam o meu YouTube, professor Edivaldo Brito, que lá eu jogo umas ideias mais ou menos. Muito obrigado a todos. Que ótimo, maravilha. Obrigado a todos.